Olá, meu nome é Mirella, muito prazer, eu sou do ramo guia e hoje eu vim trazer algumas informações e orientações sobre animais peçonhentos e venenosos. Essas informações podem ser tanto utilizadas na especialidade quanto para a própria trilha de B1. Tudo o que você precisa saber sobre animais venenosos e peçonhentos. Começando com os animais venenosos que injetam ativamente as toxinas, ou seja, eles utilizam um tipo de aparelho, como se fosse um ferrão, uma presa, um espinho, que injetam a toxina na sua pele. Como, por exemplo, temos a raia, a aranha madeira, a abelha africana, alguns tipos de cobra também. Já os animais venenosos liberam toxinas passivamente, ou seja, por contato ou ingestão ou absorção, como, por exemplo, o baiacu, a rã-flecha azul, a água-viva e o polvo de anéis azuis. Falando em cobra, tem aquele exemplo na internet que provavelmente muitos já viram como identificar uma cobra peçonhenta e outra que não é peçonhenta, onde fala que a cabeça é triangular, escamas mais finas e um olho olíptico são aquelas cobras que são peçonhentas, e as cobras não peçonhentas são aquelas com cabeça redonda, olho circular e escamas mais largas. Pelo menos aqui no Brasil isso não funciona exatamente, até porque nós temos a jiboia, que possui uma cabeça triangular, olhos elípticos e escamas pequenas. Em outro caso também que nós temos é a cobra coral, que além de ter padrões muito complexos, ela tem uma quantidade de toxina letal extremamente perigosa e ela, por incrível que pareça, possui a cabeça circular, olhos circulares e escamas largas. Surge aquele questionamento, né? Cara, como é que eu vou conseguir achar ou identificar uma cobra peçonhenta ou não? Se aquele exemplo não funciona. E na verdade é um tanto quanto simples, até porque todas as cobras peçonhentas possuem um buraquinho entre o olho e o nariz, que se chama fossa toleral. Essa fossa toleral, ela funciona como um detector de calor que apenas peçonhentos que caçam possuem para identificar a presa para conseguir matar. E é exatamente assim. Só que não vai me inventar de chegar perto da cobra também, né, para conseguir enxergar. Normalmente dá para enxergar com uma distância razoável, ou se não, na dúvida, nem chegar perto da cobra, que aí você já evita um monte de acidente. Entrando nesse conceito de identificar cobras peçonhentas, nós temos um exemplo de cobra muito complexo, que se trata da cobra coral que foi citada anteriormente. Digamos que existem dois tipos de cobra coral, a falsa e a verdadeira. Porém, aí vem um problema, porque a cobra coral, ela não possui um padrão específico, nem a falsa, nem a verdadeira. Então é muito difícil você identificar qual é uma verdadeira e qual é uma falsa. Inclusive tem um exemplo, eu não sei se eu vou colocar na tela, mas teve uma reportagem que falava de um cara que se dizia ser profissional em identificar cobras venenosas e peçonhentas, só que ele pegou uma cobra coral, dizendo que ela era falsa, mas na verdade não foi exatamente assim. Ela era verdadeira e ele acabou tomando uma picada. É complicado. Mas, de qualquer forma, se for uma cobra coral ou você vê padrões, tipo, uma cobra com as cores branca, preta e vermelha, só vai andar, vai viver a vida, não vai tentar identificar se é falsa ou verdadeira, porque não compensa. Aproveitando, eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com pessoas ou você mesmo se você foi mordido ou picado por um animal peçonhento. Primeiro, por mais que seja muito difícil, tem que manter a calma, respirar. E também, caso seja preciso, acalmar a vítima se não for você. Depois você precisa lavar a ferida com água corrente e sabão. Não vai me inventar de tocar pó de café. Que mais? Tem gente que põe xixi, se eu não me engano. Gente, não funciona. Isso, na verdade, às vezes piora a situação. Depois, você tem que deixar a parte do corpo deitada. Ou seja, minha perna foi mordida por um animal peçonhento. Você tem que deitar o corpo e deixar a perna esticada. Não dobra, não levanta, não amarra a perna. Tem que deixar ela reta, sem nenhum tipo de tentativa de prender a circulação ou tal. Isso pode piorar a situação. Depois você tem que procurar um atendimento médico. Chama o SAMU, por exemplo. Depois, você tem que identificar um animal. Na verdade, desde já a pessoa vai ser mordida. Tenta identificar o animal, porque aí eles, se você falar pro socorro qual animal foi, eles vão conseguir achar mais fácil um tipo de antídoto para ajudar no tratamento da picada. Se você não conseguir identificar o animal, tenta guardar características específicas dele, porque quando a pessoa for te socorrer, você consegue descrever, ajudando também na hora do tratamento. Retomando algumas coisinhas, eu já falei que não pode fazer algumas coisas, mas só pra reforçar, não faz torniquete ou garrote, pelo amor de Deus. Podem piorar o quadro. Ah, mas o que é torniquete? Torniquete é você pegar uma corda e amarrar a perna. Por exemplo, voltando ao exemplo da perna. Um bicho mordeu minha perna, tava com veneno. Não vai inventar de amarrar a perna, porque isso não funciona. Não fura, não piora a ferida, porque isso pode piorar também. Não chupar o veneno da picada.
Bem, tenta evitar de colocar algum tipo de substância, como por exemplo, pó de café, folhas, terra, novamente álcool, ou outras coisas que são químicas, produtos químicos. Bem, não se medique, ou medique a outra pessoa. Espere o socorro vir, porque eles vão saber orientar e fazer certinho as coisas, ao invés de correr o risco de piorar a situação. Uma forma também de conseguir evitar toda essa dor de cabeça e situações hipotéticas é você cuidando um pouco do seu local. Ou seja, normalmente animais peçonhentos costumam ficar em ambientes escuros, úmidos e meio que escondidos. Então, sempre que você tiver a oportunidade de limpar a sua casa, limpar os cantinhos ou até mesmo o seu jardim, tenta analisar os pequenos espaços ou as pilhas de folha, pedaços de madeira e tentar tirar dali, porque senão pode ter bichos e, enfim, evitar problemas. Além de tudo, também não deixar toalhas, cortinas, no chão ou muito próximas da parede e também cobertores perto do chão. Para encerrar o vídeo, nada mais nada menos melhor do que algumas diquinhas para prevenção de trilha. Como, por exemplo, começando com o uso de roupas com manga longa, por exemplo, calças compridas, meias compridas e camisetas compridas. É muito importante porque isso ajuda a se proteger caso tenha algum ataque. Outra recomendação, sempre deixar bolsas, eh, garrafas fechadas, para também evitar que animais entrem e fiquem escondidos. Outra coisa que também é recomendada, evitar montes de folhas, sempre olhar os troncos, ou até mesmo quando você for encostar numa árvore, toma cuidado, porque tem alguns animais que possuem peçonha ou veneno que ficam nas árvores e acaba que você encosta e nem percebe.